Eletiva de Astronomia, tema 1, Introdução à Astronomia. Escola José Alves de Sequeira César. Pessoal, é difícil de imaginar que existe alguém no mundo que nunca imaginou de onde viemos, né? Como que surgiu tudo que você tem à sua volta. Esse desejo de compreender nossas origens é tão antigo quanto a história da humanidade. Então, a partir de agora, nós vamos ver algumas séries de explicações de alguns fenômenos que envolvem a astronomia, e eu gostaria de ter a interação com vocês, respondendo algumas coisas e perguntando quando for solicitado, tá? Astronomia antes dos gregos. Muitos povos estudaram astronomia, associavam isso à religião, tá? Então, todas as culturas, todas as religiões têm o início de tudo, né? E para cada cultura existia uma história específica, como que surgiu o universo. E aí a pergunta vem, de onde viemos? Para onde nós vamos, né? E essa vontade de tentar descobrir a origem do mundo surgiu na forma quando o homem começou a olhar para o espaço e verificar a imensidão que tinha à sua volta, tá? E essa curiosidade cada vez mais está usando a imaginação das pessoas, desvendando os novos mistérios a cada ano que passa, né? Aqui vocês estão vendo uma construção de Stone Age. Fica na Inglaterra, tá? É um conjunto de pedras de até 40 toneladas cada uma, dispostas de forma de círculo. A, a, essa construção é um dos grandes mistérios da humanidade, tá? Ela é em formato de círculo. Essas pedras foram colocadas dessa forma que vocês estão vendo. E provavelmente isso aqui deve ser um relógio astronômico. Por quê? Justamente no solstício de verão, no momento que o dia mais longo do ano, o Sol nasce na pedra fundamental, que é aquela pedra que vocês viram no início, tá? Então, essa construção é de 3.000 anos atrás. Ela determina a época da colheita, do plantio, a chegada das chuvas e a chegada do inverno. Então, eles associavam o clima de acordo com o tempo, tá? Então, isso aqui é um grande calendário astronômico que o povo celta utilizava para a questão do plantio, questão de colheita, de acordo com o clima na época do ano, tá? Agora nós vamos ver como que é a concepção de astronomia e os calendários, né? Então a astronomia estava associado à questão do tempo para o homem fazer alguma coisa em relação ao plantio ou a um evento religioso e tudo mais. Hoje nós temos o nosso calendário bem organizado, né? Você tem um conjunto de dias, né, determinado por um número, e aí você tem em torno de 30 dias a cada mês, ou alguns 31, no mês de fevereiro, dependendo da época, se for bissexto ou não, 28 ou 29. Então isso existe uma organização do nosso tempo, tá? Com números inteiros. Ciclos usados em calendários, né? Nós temos alguns ciclos que são observados na astronomia em que se determina o tempo que a gente tem determinado pela passagem do tempo de acordo com o fenômeno astronômico, né? Então, eu vou mostrar alguns aqui para vocês aqui. Aqui, por exemplo, você tem o ciclo da Lua, o movimento de translação da Terra em torno do Sol. São vários ciclos que são periódicos, ou seja, tem um tempo determinado para acontecer algo, né? Então, a partir daí, o nosso parâmetro para marcar o tempo são os fenômenos astronômicos, né? Então, os períodos aqui que nós vamos ver aqui, semana, mês e ano, e etc. Então, primeira coisa, vamos diferenciar o que é astronomia e astrologia, tá? São coisas diferentes, mas por incrível que pareça, teve a mesma origem. No início, astronomia e astrologia era a mesma coisa, tá? Só que tem que tomar cuidado agora, porque a gente tem o quê? Coisas distintas. Você tem como astronomia uma ciência que estuda os astros usando o método científico. O que é o método científico? Nós vamos ver mais para frente como que se desenvolveu o método científico. Você tem que provar
as coisas de forma, uma sequência lógica e visível para uma pessoa para ver se essa teoria está correta. Já na astrologia é a superstição, que pretende correlacionar as posições dos astros, suas influências sobre o homem. Então é uma questão de crença, né? Não é uma coisa provável, né? Então existe uma diferença de astronomia e astrologia, são coisas distintas que teve uma origem idêntica, eles eram juntos no passado. O estudo dos planetas determinava várias coisas para vários povos no conceito religioso, né? E depois de um tempo se observou que são coisas que não têm correlação, tá? São coisas distintas. A ciência é uma coisa e a astrologia é uma superstição que é outra, tá? Primeira coisa, vamos verificar o que seria o dia, né? O dia, nós temos aí uma marcação do tempo em que a Terra leva, né, para dar um giro no próprio eixo, movimento de rotação, tá? Então você tem 12 horas mais 12 horas, né? Se você tiver um tempo certo, né, são 24 horas no total. Aliás, já adiantando para vocês, a gente não tem 24 horas exatas, né? Nós temos menos do que isso. Então, por isso existe o ano bissexto, para uma correção do tempo de acordo com os anos aí, para não ter uma mudança, uma perda grande de tempo, tá? Então, você tem a zênite, quem não sabe é o ponto mais alto que você está observando do céu, o seu ponto é olhar para cima, formando 90 graus com o chão, né? E aí você tem a posição do Sol de acordo com a passagem do dia, né? Então você tem o nascer do Sol até o seu pôr. Meio-dia o Sol fica em cima de você e o pôr do Sol perto das 18 horas, dependendo da época do ano, muda o horário, né? A questão do inverno é mais curto o dia, no verão o dia é mais longo, né? Mas a priori você tem como dia a passagem aí do Sol desde o nascer até o pôr do Sol e o nascer novamente dele no dia seguinte, tá? Levando um total de 24 horas aí. Então, as explicações para o movimento diurno, né? Então eu já falei para vocês, né? Você tem algumas explicações que eram aceitas na época, né? De forma equivocada, né? E algumas ideias já tinham uma ideia fundamental que é verificado hoje, né? Que é real, tá? Uma delas é que o céu que girava em torno da Terra, a Terra ficava fixa, né? E o céu girava em torno da Terra de forma errada. E a outra em que a Terra girava e os astros ficavam à sua volta, né? Esse sistema, nós vamos ver mais pra frente, é chamado de heliocêntrico, né? É geocêntrico, da Terra no centro, e heliocêntrico, o Sol no centro. Então existia um conflito de ideia. A Terra no centro do universo é uma coisa que hoje nós sabemos que é errada, né? Mas o pessoal na época acreditava muito que o universo girava em torno da Terra. Então o centro do universo seria a Terra, o sistema geocêntrico, tá? Aqui você pode observar o movimento da Terra de rotação, tá? Esse é o movimento que faz a Terra ter dia e noite, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um astro, de um astro aí que sempre tem uma face só virada para a Terra. A Lua, por exemplo, a Lua só tem uma face virada para a Terra, ela não tem movimento de rotação. Então ela não tem esse giro, um lado sempre vai ser clareado pelo Sol, o outro não, tá? Aqui você tem um movimento aqui, a gente observa só uma face da Lua. Nós vamos ver depois que existe um lado oculto da Lua que foi só filmado com naves, né? Porque não existe movimento de rotação. Então quando você tem movimento de rotação, você tem em torno de 24 horas que a Terra leva para dar um giro em torno do próprio eixo, tá? Que é o dia todo, tá? E aí, o movimento é esse que vocês estão vendo, e tem a questão do dia e noite, onde bate a luz do Sol é o dia, e devido ao giro da Terra aí, você vai criando a parte da noite. Então essa aqui é uma imagem de satélite, que você observa aqui algumas cidades do sudeste, Salvador, no nordeste lá, já anoitecendo ou já à noite, né? E do lado esquerdo, no oeste, você tem ainda o dia, tá? Então essa aqui é uma foto do satélite ao anoitecer, né, nessas cidades aqui do Brasil, tá? Então você tem esse giro, a luz do Sol se propaga em linha reta, bate nessa região da Terra, e aí o eixo de rotação e outra parte fica à noite, tá? Então essa é a explicação para ocorrer o dia e noite. Semana. Como que surgiu a ideia de semana, né?
Mais para frente eu vou tentar verificar se é possível a gente fazer uma observação do céu com um telescópio em tempo real. E a olho nu, na antiguidade, se conhecia sete astros que vocês estão vendo aí: Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e o Sol. E tinha aproximadamente 6.000 estrelas, que eram mais fixas. Esses astros eles chamavam de planetas todos, porque eles caminham. Quem não sabe a palavra planeta quer dizer astro errante, astro que caminha, de origem grega. E eles acreditavam que eram só sete que movimentavam no céu. Então, para cada dia da semana, era um astro. Então, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e Sol são os astros visíveis a olho nu, fora as 6.000, aproximadamente 6.000 estrelas que a gente consegue enxergar também. Tá? E aí, você tinha o dia que tinha a adoração da Lua, você tinha a reunião dos adoradores de Marte, que eram várias religiões, os adoradores do Sol. E aí você tem o que? A origem da semana, tá? Então, dedicado a cada astro ao deus da semana. Então você tem cada dia sendo dedicado a um deus, que era representado pelo astro, tá? Então Lua, segunda, Marte, terça, Mercúrio, quarta, Júpiter, quinta, Vênus, sexta, Saturno, sábado e domingo é o Sol, tá? Então, por esse motivo nós temos 7 dias da semana. Aqui são alguns nomes que a gente encontra em outras línguas, né, dos dias da semana, né? Espanhol, português, inglês, alemão, tá? A origem é a mesma, né, da palavra, tá? E agora nós vamos falar da questão do mês. Em média, um mês são 30 dias, tá? Então, o que determinou o mês são os dias referente às fases da Lua, tá? Então você tem a Lua aparentemente no céu aí, completo, né? E aí você, de acordo com a época que você está, a Lua vai ter as suas fases, porque ela é iluminada de forma diferente a cada fase, né? Pela luz do Sol. A Lua, ela reflete a luz que vem do Sol. Então a cada nova posição que a Lua tem de acordo com a Terra, no local da Terra que você está, você vai ter uma visão da Lua diferente. E o ciclo é repetitivo, né? Vai levar ciclos e ciclos e levam em torno de um mês a cada ciclo, tá? Então você tem a Lua nova, quarto crescente, tá? Lua cheia, a quarto minguante, tá? E aí você tem um ciclo de um mês para as fases da Lua. As fases da Lua são essas aqui. Se você observar com bastante atenção, leva um mês, porque depois ela começa a retornar na posição inicial que você começou a observar, tá? Então a Lua cheia e aí depois volta para ser a Lua nova e vai nesse ciclo sempre, tá? Sempre repetindo. Então aqui são os ciclos da Lua. Então aproximadamente nós temos aí 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos. Ou seja, vamos arredondar 30 dias do ciclo lunar, tá? Agora, por que existem as fases da Lua, né? Igual eu falei para vocês, a Lua, na verdade, ela reflete a luz do Sol. Então, o que acontece? Dependendo da posição que a Lua se encontra da Terra, você tem posições diferentes e é refletido partes diferentes da Lua, né? Então, aqui, ó, o Sol, ele propaga a luz dele e aí a Lua reflete como fosse um espelho a sua luz para a Terra. E aí o corpo é um corpo iluminado, né? E ele reflete a luz. Da Lua dá para enxergar a Terra, é a mesma situação. A Terra reflete a luz para a Lua, tá? Aqui tem uma questão, né? A Lua pode ficar totalmente iluminada? Não, a Lua não pode ficar totalmente iluminada, tá? É uma parte dela que é iluminada, tá? E aqui são os ciclos. Você percebe que a parte iluminada pelo Sol, dependendo da posição que você está na Terra, vai mudando. E aí você tem posições diferentes, é por isso que você vai ter a Lua cheia, quarto minguante, Lua nova e assim por diante, tá? Então aqui é a Lua nova, essa situação. Aqui você tem a quarto crescente, a Lua cheia, bate toda a luz do Sol e aí quem está nessa posição aqui da Terra consegue enxergar. E depois você tem a quarto minguante e volta para ser a Lua nova e vira um ciclo de um mês, tá? As fases da Lua vistas no hemisfério sul, tá?
Você tem a mesma ideia aqui que eu passei para vocês. E agora nós vamos falar do ano. O ano está associado a características meteorológicas: frio, ameno, quente, né? Então, quando você tem a mudança de clima, o homem percebeu que existia um ciclo que era dividido em 4 partes, né? E aí ele conseguiu determinar o ano, observando o clima à sua volta, tá? Então, se você perceber, você pode fazer uma experiência na sua casa. Se você fizer uma marcação da sombra em um local da sua casa, depois de um tempo, essa sombra não vai estar naquele local, ele muda, porque o sol ele não nasce exatamente no leste, tá? Então, e tem outra situação, essa marcação vai mudando de acordo com a época do ano, porque você sabe, quando você está no verão, geralmente o dia é mais longo, devido à inclinação da Terra, que nós vamos ver depois. Você tem a questão do inverno e do verão, e aí você tem posições diferentes do mesmo horário, tá? Então, aqui a gente tem várias posições, ó. Por exemplo, o sol mais baixo, ele está se pondo mais rápido, é inverno, tá? Aí se você tem um sol mais alto e ele está batendo aqui no mesmo horário, é o verão. E o homem começou a fazer marcações para determinar quais são os climas de acordo com o tempo medido, né? Então você tem o ano sendo essa transição do verão para o inverno, ou do inverno para o verão, e o clima ameno é a primavera e o outono, né? Quando você tem na primavera é do inverno para o verão, né? E quando é ao contrário você tem o outono, tá? Então a gente dura esse ciclo medindo aproximadamente 365 dias, aproximadamente, tá? Esse ciclo de um ano. E aí a gente tem as fases aí, né? De cada clima, de acordo com a época. Aqui você tem as trajetórias diurnas do Sol, né, no inverno, no verão, na primavera e no outono, tá? E aí você tem o movimento aparente do Sol e as constelações. Durante o ano, a gente percebe uma coisa também. O horizonte visto do crepúsculo, né, você observa constelações diferentes de acordo com a época do ano, tá? Então você tem essa visão na época do ano, depois essa, vai passando um tempo, você vai ter outra visão, e aí se você perceber, for contando todas as constelações que são formadas pela passagem aí do ano, você vai ter 12 subdivisões, tá? Então eu estou passando aqui, ó, cada constelação de acordo com o ano, constelação de Virgem, de Libras e assim por diante. E aí o que acontece? Os dias vão mudando aqui e os meses, né? E a gente consegue agrupar as estrelas em constelações com formatos diferentes de acordo com a época do ano, né? E a posição da Terra. E aí a gente percebeu que tem 12 constelações zodiacais. Por isso que a gente tem 12 meses que correspondem a um ano, tá? Então você tem aqui as constelações. E aí cada constelação é uma época do ano. Então, antigamente a astrologia e a astronomia eram associadas, né? Depois teve a separação, né? E aí você tem a questão dos 12 meses em relação aos 12 signos que a gente tem aqui, tá? E aí vai mudando a posição, ó, você tem os meses de acordo com cada posição do ciclo do movimento de translação. É um movimento aparente do Sol, o Sol não está no centro da Terra, a Terra vai girando assim em torno do Sol de acordo com o ano, são 6 meses, né, para completar meia volta, um ano, 12 meses, né? E aí você tem o ciclo das constelações aí aparecendo, 12 partes, então são 12 meses, tá? E aí você tem a evolução da ideia do ano, a inclinação da Terra, ela que dá o verão e o inverno, tá? É uma coisa importante a saber. Depois nós vamos ver especificamente essa situação. E aí a gente tem posições diferentes do Sol em relação à passagem, o ano e das estações, tá? Motivo do ano bissexto. O bissexto é uma forma de você corrigir essa diferença de tempo exato. A gente não tem 24 horas. A Terra não leva 365 dias exatos para girar em torno do Sol. Então, para esse situação, o que a gente faz então? A gente vai sempre verificar
a gente verificou uma regra matemática para conseguir corrigir essa diferença de tempo. E aí surgiu o ano bissexto. Para saber se o ano bissexto é bem simples, é só saber se o número é divisível por 4. Tá? Se o 4 dividir esse número, o ano que você está é um ano bissexto. Tá? Regra de divisibilidade do 4, quem esqueceu, é só você pegar os dois últimos números do ano. Por exemplo, o ano 2016, eu pego os dois últimos, é 16. O 4 divide 16? Sim, então é um ano bissexto. 2019 é bissexto? Não, se eu dividir 19 por 4 não dá divisão exata, então não é bissexto, tá? Então você pode usar essa regra para saber se o ano bissexto é divisível por 4, tá? Então fica aí, até a próxima, um abraço, até mais.